Houve um homem que, sozinho, declarou que o céu deveria ficar em silêncio, e por 3 anos a chuva parou de cair. Esse homem colocou a verdade de Deus contra um reino inteiro de mentiras. Fez o povo olhar para cima quando tudo ao redor parecia apontar para baixo, e deixou um rastro que atravessaria gerações. Esta é a história de Elias, o profeta que mudou tudo. Israel vivia um tempo de trevas disfarçadas de prosperidade. Sob o reinado de Acabe e a sombra de Jezabel, o altar foi trocado por postes sagrados. O Deus que formara os céus e a terra foi empurrado para fora do centro, enquanto Baal tomava o lugar onde apenas o Senhor deveria governar. Os poderosos faziam o que queriam com o direito. O pobre perdia sua voz. Os profetas do Senhor eram perseguidos até a morte ou empurrados para a invisibilidade. Nabote havia sido morto por sua terra. Um crime que ecoou como uma ferida aberta na consciência do povo. E a corte celebrava como se justiça fosse troca por vinho e silêncio. Nesse cenário de pólvora espiritual, surgiu um homem. Não veio em trajes palacianos, nem chegou em marcha triunfal. Apareceu como quem carrega fogo no coração e pedra nos pés. Um profeta do deserto, rosto marcado pelo vento, voz como um punho que acorda. Elias não era apenas um crítico moral. Ele era a resposta de Deus para uma nação que escolhera o engano. Onde a voz humana calava, a palavra de Deus foi proclamada com autoridade. E essa palavra trouxe consequências que ninguém poderia ignorar. Quando Elias declarou que não haveria chuva, não foi um capricho retórico. Foi uma sentença pronunciada contra a aliança profanada, uma advertência que visava restaurar a santidade e chamar o povo ao arrependimento. Não se tratava de punir por prazer, mas de chocar um povo acomodado até a raiz, de fazer a terra e o coração secarem para que ambos buscassem novamente a fonte. Você que já sentiu o peso do desânimo, que vê ao seu redor sinais de decadência e se pergunta se uma voz solitária ainda pode mudar o curso das coisas, entenda que Deus frequentemente age assim, levantando um instrumento improvável em meio ao caos. Se essa história toca algo em você, fica comigo até o fim. Inscreva-se para acompanhar mais relatos que sacodem a fé e acendem coragem. Elias não surgiu no vácuo. Seu chamado se deu num contexto pontual. Havia liderança apostatada, uma corte que premiava a mentira e imagens de madeira no lugar do altar. Ele entrou nesse tabuleiro como quem dispõe as peças para um cheque final. A primeira jogada foi dura e direta. Anunciou uma seca que seria sentida até naqueles que clamavam a Baal por chuva. O profeta não chamou as coisas que não eram como se fossem. Ele proclamou o juízo do Senhor, porque a aliança havia sido quebrada. Logo após a proclamação, Deus tomou conta da vida de Elias de uma maneira concreta e providencial. Vá, esconda-se, foi a palavra que recebeu. Não para fugir do conflito, mas para obedecer à rota que o Senhor traçaria. O deserto o acolheu, e nas margens de um leito seco, ao lado de um arroio chamado Kerit, Elias aprendeu que a provisão divina quase sempre desafia a lógica. Corvos vieram com pão e carne ao amanhecer e ao entardecer. A água correu enquanto o arroio ainda tinha fôlego. Na aridez, o Senhor provia. Na solidão, havia cuidado. Imagine a cena. O sol batendo forte, a terra rachada, e a figura de um profeta partilhando a mesa com aves que a maioria consideraria impuras. Não se trata de romantizar um exílio, trata-se de ver que o mesmo Deus que chama para lutar também sustenta no caminho. Esse episódio nos lembra que a fidelidade de um servo não anula a necessidade de descanso e de cuidado, e que Deus pode usar rotas surpreendentes para suprir nossos vazios. Mas o deserto não seria a última parada. A fome se aprofundava na terra, e a voz divina redirecionou Elias. Saia de Kerit e vá para Sarepta, à beira do Mediterrâneo, onde uma viúva pagã o aguardava. Ali, entre utensílios de barro e o eco de passos cansados, Deus fez uma das suas mais doces contradições. Provou que mesmo na insuficiência humana, há abundância quando a palavra do Senhor encontra a obediência. A viúva de Sarepta estava prestes a fazer um último pão com as migalhas de farinha num pote quase vazio e um fio de azeite no cântaro. Seu plano era simples e triste, preparar algo para o filho e ela comer e morrer. Elias pede água e um pedaço de pão. O pedido, para ela, parecia uma sentença ao futuro imediato, mas a promessa de Deus foi precisa. A farinha não acabaria, o azeite não faltaria e a panela haveria de durar até que a chuva voltasse à terra. O milagre não veio como multiplicação espetacular diante de multidões. Veio como fidelidade sustentadora na intimidade de uma cozinha pequena. E foi nesse cenário doméstico que o Senhor também mostrou compaixão. O filho daquela mulher adoeceu, vazou ao silêncio e morreu. O profeta, movido de fé e compaixão, clamou ao Senhor em palavras simples e reverentes, pedindo que a vida fosse restaurada. A criança voltou a respirar e a casa que esperava um funeral viu riso de novo.
A ressurreição do filho da viúva não é apenas um sinal de poder, é uma demonstração do caráter de Deus que repara o que foi quebrado. É o mesmo Deus que disciplina um povo para levá-lo ao arrependimento, mas que também repara indivíduos no processo. Aquela cura particular disse ao povo: quando o Senhor age, ele não apenas convoca multidões. Ele atende ao desespero único de uma mãe estrangeira e dá de volta a esperança. Esses episódios revelam algo essencial sobre o ministério de Elias e sobre a maneira como o Senhor opera. O profeta foi ao mesmo tempo mensageiro de juízo e ministra de cuidado. A fidelidade de Elias incluiu palavras fortes e braços estendidos. Para nós, que muitas vezes reduzimos espiritualidade a um só aspecto, crítica, combate, consolo ou prosperidade, essa alternância ensina equilíbrio. Um líder espiritual que conhece apenas a espada, mas não a mesa, perde a alma daqueles que lidera. Um povo que busca só pão sem tolerar a correção, perde o norte. Enquanto Elias vivia essa dinâmica de juízo e provisão, a tensão em torno dele aumentava. Na corte, o rei Acabe não podia mais fechar os olhos. A política e a religião se entrelaçavam como cipós, apertando o pescoço do país. Em meio a isso, houve quem tentasse preservar o que restava de fidelidade. Abdias, o oficial do rei, que secretamente havia protegido 100 profetas do Senhor, escondendo-os em cavernas para salvá-los da ira de Jezabel. Quando Elias reapareceu no palácio, houve um encontro tenso entre os dois, a coragem dolorosa do profeta e o medo resignado do homem do rei. Abdias, dividido entre a lealdade à vida que salvava e a função que ocupava, encontrou em Elias alguém que não vinha para negociar. Elias exigiu ações, que o rei reunisse o povo em torno do Monte Carmelo, que o confronto fosse público. Havia ali uma coragem que beirava a loucura para os padrões humanos. Colocar frente a frente o Senhor e Baal, numa prova que iria expor quem, de fato, mantinha o mundo nas mãos. O que se preparava não era um debate teológico de academia. Era um teste com consequências palpáveis. O céu responderia com fogo ou permaneceria em silêncio. Antes do confronto, Elias fez algo que só um profeta de verdade poderia fazer. Ele convocou o povo para testemunhar a Deus. Confrontou os falsos profetas. Desafiou a apatia religiosa e convocou uma alternativa. Não se contentou em ter razão. Quis que a glória do Senhor fosse visível, que a autoridade divina se restaurasse publicamente. Era um gesto pensado para virar o coração da nação. Enquanto os preparativos para Carmelo se desenhavam, as cenas pessoais de Elias também continuavam a falar de sua humanidade. Ele sabia o que era a fome, a solidão, a responsabilidade de carregar uma palavra que custaria inimigos. Mesmo assim, a voz que saiu de seus lábios não se turbou. Havia fogo em sua convicção e, por baixo, uma fragilidade que só a fé pode sustentar. Ao mesmo tempo, a presença de um remanescente fiel, ainda que pequeno, dava-lhe alguma esperança. Elias não falava por si mesmo apenas. Falava em nome de um Deus que preservava um resto, uma semente capaz de germinar mudanças. A aproximação do confronto voltou os olhos de toda a região para um ponto no mapa, o Monte Carmelo. Lá, sobre pedras antigas e céu aberto, se desenharam passagens que fariam história. Havia multidão, havia expectativa, e havia aqueles que se sentiam já derrotados por terem adaptado sua fé à conveniência. Elias, com essa autoridade de quem falava em nome do Senhor, propôs algo simples e radical. 2 altares, 2 sacrifícios, e então ver quem atenderia pelo fogo. O coração do povo vacilava. A corte murmurava. Os profetas de Baal dançavam e gritaram, clamando por um Deus que permanecia mudo. Nessa hora, a tensão cresceu como nuvem escura. Para os crentes cansados, para os líderes que sentem a tentação de silenciar a verdade para manter a paz, para o povo que tantas vezes escolhe-se imagens de consolo fácil, a história se tornava espelho. O que você faria diante de uma escolha tão clara? Continuaria acomodado à falsa segurança ou aceitaria o risco de expor a impostura e talvez ser rejeitado por isso? Há algo decisivo em cada um dos atos de Elias. Não eram gestos isolados de bravura espiritual, mas medidas calculadas para alterar o curso da nação. As palhaçadas dos profetas de Baal, os rituais vazios, as promessas sem direção, tudo aquilo estava prestes a ser confrontado. E enquanto o povo observava, Elias falava com a simplicidade de quem queria que o povo escolhesse. Se o Senhor é Deus, segue-o. Se Baal é Deus, segui-o. Isso não era uma frase para dividir por prazer. Era um chamado ao arrependimento, uma oferta de reorientação espiritual. Nesses dias de tensão pública, o ministério de Elias mostrou outra característica que mudaria tudo. A provisão de Deus, mesmo em tempos de juízo, não era indiferente ao sofrimento individual. Na casa da viúva, a vida voltou. Nas margens de Querite, houve alimento. Deus agiu tanto nas grandes praças quanto nas cozinhas dos esquecidos.
Isso deveria nos lembrar, hoje, que a grande reforma espiritual nunca prescinde do cuidado pelos pequenos. O Senhor que confronta sistemas corruptos também enxuga lágrimas e restaura corações. Enquanto o povo caminhava para Carmelo, havia no fundo a história do homem que havia sido chamado para falar com firmeza e que, ao mesmo tempo, sabia chorar. A tensão aumentava. As apostas espirituais se erguiam, e Elias estava preparado para acender a chama que provaria quem era Deus, mesmo sabendo que sua vida, e a vida de muitos ao seu redor, estava agora numa balança. Mas antes do confronto definitivo, antes do fogo que desceria do céu, havia ainda cenas que mostrariam o custo humano de uma palavra profética. A sombra de Jezabel caía pesada sobre qualquer um que ousasse desafiar o culto imperial à idolatria. Havia no ar o rumor de perseguições, de ameaças. Elias vinha de um lugar de obediência, mas também de solidão. A carga de estar num deserto espiritual, mesmo quando se cumpria a vontade divina, pesa de uma maneira que nada humano resolve. E é aqui que se revela outra face do legado de Elias. Seu ministério não foi apenas espetáculo de poder. Foi um convite para entender que a fidelidade tem um preço, mas também que a fidelidade produz frutos que a história não apaga. Era provável que ele pagasse com segurança, talvez com exílio, perseguição ou até mesmo a morte. Ainda assim, sua voz não silenciou. A aproximação ao Carmelo marcou um ponto de virada. O público se ajeitou, as vozes diminuíram, e o desafio que Elias lançaria naquela encosta de pedra seria o momento em que o destino religioso de Israel poderia ser realinhado. O clima era de expectativa e tremor. Muitos vinham como curiosos, outros como devotos. Mas havia no ar algo maior do que curiosidade. Um medo misturado com esperança, como quem espera por chuva depois de muito tempo de seca. Elias, então, tomou medidas práticas para preparar aquele encontro. Mandou buscar lenha, organizou o altar, desafia os profetas de Baal a provarem seu Deus, propôs regras claras para que não houvesse dúvida quanto ao resultado. O cenário já estava pronto. Era uma montagem com intenção num plano divino. Alguns olhavam para o profeta e viam apenas um homem. Outros, especialmente os remanescentes fiéis, sentiam que, ali, estava a mão de Deus pronta a intervir. Enquanto o povo aguardava, a história pessoal de Elias se encontrava com a narrativa nacional. O ministério dele tinha sido forjado no íntimo, na fome, no perigo, nas curiosidades e nas restituições. Cada parada do caminho, Querite, Sarepta, a corte, serviu para lapidar sua coragem e mostrar que a voz de um profeta, quando alinhada com a vontade de Deus, pode mover não apenas corações, mas a própria trajetória de um povo. A expectativa crescia como nuvem carregada. O destino espiritual de Israel oscilava entre duas alternativas claras. E a pergunta que ficava pairando, não só sobre a multidão no Carmelo, mas sobre cada pessoa que nos ouve hoje, era direta. Quando chegará a sua hora de escolher, de testemunhar e de se posicionar publicamente pela verdade? Quando o mundo ao redor parecer seco e desolado, você se lembrará de que o Senhor ainda provê, restaura e chama? Ou se acomodará à conveniência que a cultura oferece? O povo se reuniu, as pedras do monte pareciam guardar ancestralidade e julgamento. E Elias, com voz firme, começou a falar. Ele não usou retórica vazia. Falou ao ponto, convocando a nação a escolher entre o Deus vivo e os ídolos de madeira e imaginação. Cada palavra sua soava como lâmina e como bálsamo. Cortava a falsidade e, ao mesmo tempo, revelava a graça que poderia levantar os caídos. Nesse momento, a tensão atingiu um pico que parecia inflamar o próprio ar. Havia no alto de Carmelo uma plateia pronta para ver quem responderia com fogo. Baal, com seus gritos e rituais, ou Yahvé, com sua mão soberana. Elias, em meio a essa plateia, sabia que o que viesse a seguir determinaria muito mais do que um resultado espetacular. Definiria se o país voltaria a colocar Deus no centro ou seguiria naufragando em falsas seguranças. E assim, diante das pedras e do céu, tudo estava preparado para que, por meio de um ato público, a nação visse quem realmente guardava os céus e a terra. A história, naquele instante, respirava fundo. Havia quem esperasse espetáculo, havia quem pusesse no encontro a última esperança. E havia também o profeta, homem de Deus, cansado e fiel, pronto para arriscar tudo numa declaração que poderia de fato mudar o rumo de um povo. A narrativa segue adiante, mas o que já havia ocorrido é claro. Elias não era mais apenas uma voz isolada, tinha virado sinal. E sinais, quando autênticos, se propagam através de restaurações individuais, de confrontos públicos e de legados que não se apagam com o vento. Em Carmelo, algo iria se decidir. E o mundo, de certo modo, nunca mais seria o mesmo. O clímax no Carmelo teve o som de uma respiração prendida por toda a colina. Os homens de Baal dançavam, cortavam-se e clamavam até que a garganta do culto se calasse em cansaço.
Elias, por sua vez, falou com a calma de quem sabia que o Senhor ouve. Ele refez o altar do Senhor, cavou uma vala ao redor, deitou a madeira, colocou a carne, encharcou com água, até que a fenda entre pedras lembrasse uma ferida aberta. Não era espetáculo por espetáculo, era um gesto que expunha a verdade. Se Deus é Deus, que se mostre. Se Baal era o Deus, que respondesse. Se não, que a nação se voltasse. Quando Elias chamou ao Senhor, aquilo não foi um recitativo. Foi um pedido simples, uma invocação confiada. Senhor, mostra a ti mesmo hoje, que o povo saiba que tu és Deus. O céu respondeu de maneira que ninguém conseguiria esquecer. O fogo desceu, não apenas sobre o altar, mas sobre a pedra, sobre a água na vala, sobre tudo que testemunhava a prova. O som do fogo consumindo a vítima, a lenha, a pedra e até a água foi a afirmação de que não existe competição com o trono de Deus. Ao ver tal sinal, o povo caiu com o rosto em terra e clamou: O Senhor é Deus. Foi mais que um instante, foi um ponto de inflexão. A consequência pública daquele sinal alterou a cena nacional. Elias ordenou que os profetas de Baal fossem recolhidos. Há que se dizer, com voz clara e sóbria, que a narrativa bíblica apresenta ali o juízo como cumprimento de sentença divina sobre uma liderança que promoveu engano e violência espiritual. Não é um convite à vingança humana, é o desfecho histórico de uma trama que o próprio texto apresenta como fruto de um pacto de morte que Jezabel e sua corte tinham tecido contra esta aliança de Israel. O momento serviu para restituir a autoridade de Deus diante do povo e, sobretudo, para mostrar que a palavra profética, quando verdadeira, não busca glória própria, mas restabelecer santidade. Logo depois veio a outra prova. Elias orou pela chuva. Depois de anos de silêncio dos céus, alguém tinha de pedir o retorno da chuva. Elias, agora em íntima comunhão, enviou seu criado para olhar para o mar. De cima do Carmelo, o servo olhou ao longe e disse: Nada. De novo, nada. Pela 7ª vez, uma nuvenzinha como a palma de uma mão surgiu no horizonte. Dentro daquela pequenez, a promessa de restauração nasceu. Em pouco tempo, o vento levantou-se, as nuvens multiplicaram-se e o céu desabou em chuva. A terra, antes rachada, começou a murmurar de alegria. Os arroios se levantaram, a vida regressou aos campos. A mensagem era clara. A mesma palavra que trouxe juízo também traz restauração. O que foi suspenso pela desobediência tinha força para ser reatado pela misericórdia de Deus. Mas a vitória pública acendeu um inimigo particular. Jezabel, ao saber do que acontecera, jurou a morte de Elias. A ameaça não vinha apenas da política. Era pessoal, profunda, vingativa. Elias, que havia andado do deserto à cozinha da viúva e do topo do Carmelo à frente da corte, sentiu o peso do movimento. Perseguido por uma rainha que personificava a apostasia institucional, ele deixou de ser símbolo para se tornar alvo. A fuga de Elias expõe a humanidade do profeta de um modo que conforta quem se reconhece cansado. Ele correu para a fronteira sul da terra, atravessou o Negev até Beersheba, sentou-se sob um arbusto e pediu para morrer. Não foi teatralismo. Foi a exaustão de um homem que deu tudo e se viu sozinho no campo. Alguém que havia visto sinais celestes e ouvido a resposta de Deus também sabia o que era o colapso interior. A voz que pedira fogo e chuva dobrou-se em súplica por descanso. Essa cena registra para nós uma verdade difícil e consoladora. A fidelidade não nos exime do colapso humano. Líderes podem ruir, profetas podem cair em desânimo. O que salva não é a imagem pública, mas a graça que nos encontra no fundo do poço. E foi justamente aí que a ternura divina se revelou de forma prática. Enquanto Elias jazia, um anjo veio, tocou, trouxe pão e água e falou ao seu coração: Levanta e come, porque a jornada é maior que o momento. Fortalecido por aquele alimento, Elias caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Uma jornada que remete ao Sinai, aquele lugar onde Deus se revelou ao povo antigamente. A travessia foi tanto física quanto espiritual. A si mesma era a preparação para um encontro distinto do espetáculo do Carmelo. No monte, o Senhor não veio no vento impetuoso, nem no terremoto que partiu pedras, nem no fogo que consumiu madeira. Ele veio na voz mansa e suave que seguiu os grandes sinais. Aquela experiência ensinou a Elias, e a nós que ouvimos, que o Deus que move tempestades também fala em sussurros. A majestade divina não se reduz ao estrondo. Havia, ali, um convite ao silêncio e à escuta. Elias, o que fazes aqui? A pergunta não era acusatória, mas diagnóstica. Em sua resposta, Elias confessou a solidão do seu ministério. Tenho sido zeloso pelo Senhor. O povo se desviou, os profetas foram mortos, eu sou o único. Era uma reclamação humana, legítima.
Deus, porém, não confirmou a falsa percepção de abandono. Revelou que havia um remanescente, 7.000 que não haviam dobrado os joelhos a Baal. E deu instruções práticas. Ungir a um rei sírio, ungir a um rei em Israel que seria instrumento de juízo, e ungir Eliseu como sucessor. Essa ordem divina mostra que o movimento profético não depende de um único homem. Elias, ainda que central, era parte de um plano maior. Havia continuidade, sucessão e uma comunidade que permaneceria. Deus cuidou não apenas de consolar Elias, mas de restabelecer a missão, apontando para pessoas e ações que garantiriam o cumprimento do juízo e a restauração em termos históricos. Chamou Elias para o trabalho de transmitir responsabilidade, para que o ministério não morresse com sua queda. O encontro com Eliseu é um dos capítulos mais humanos desta passagem. Elisha estava arando, a vida agrícola o prendia, mas ao ver Elias aproximar-se, deixou os bois, sacrificou o jugo e foi atrás do profeta. Havia ali um reconhecimento de vocação que supera laços familiares e laços de costume. Eliseu pediu a bênção de licença dos pais, preparou um grande banquete e depois seguiu Elias. A cena é pequena e grandiosa ao mesmo tempo. O discípulo põe fim à sua vida anterior porque viu ali uma chama que chamava por compromisso. A resposta de Eliseu é um lembrete para nós de que a chamada para o serviço de Deus frequentemente exige renúncia. Não como castigo, mas como entrada em uma vida mais plena de sentido. A sucessão entre Elias e Eliseu traz também uma imagem teológica poderosa. Eliseu pede uma porção dobrada do espírito de Elias. Elias não promete como se concedesse um bilhete, mas diz que será concedido se Eliseu vê-lo ser levado. A condição revela que a herança profética não é automático. Ela se verifica na comunhão e na participação plena no caminho do mentor. O Senhor, no entanto, confirma que aquela transmissão é real. Quando ambos atravessam o Jordão, Elias ergue seu manto e fere as águas. As águas se abrem, eles passam a pé enxuto. Esse milagre de passagem anuncia que a autoridade de Deus, que esteve com Elias, não será retida. É a preparação para aquilo que viria logo a seguir. O momento da partida de Elias é um dos mais misteriosos e grandiosos das Escrituras. Enquanto caminhavam, um carro de fogo e cavalos de fogo separou os dois, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Não houve morte, como a conhecemos, houve transição, uma elevação que gravou no imaginário do povo a imagem de um homem levado às esferas do divino sem passar pela morte terreno comum. Eliseu, que assistiu à cena, clamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Palavras que denotam reconhecimento de herança e autoridade. Caiu o manto do profeta sobre Eliseu. Ele o recolheu com um misto de dor e chamado. Ao bater no Jordão com aquele manto, Eliseu viu as águas se abriram novamente, desta vez confirmando o espírito dobrado pedido. A missão continuava de forma visível. A ascensão de Elias serviu para conservar sua memória como homem que andou com Deus de maneira singular, e ao mesmo tempo como figura central que provocou mudanças históricas. Sua partida não encerrou a influência, pelo contrário, ampliou-a. Eliseu iniciou um ministério repleto de sinais e obras. A tradição profética continuou a atuar na história de Israel, atravessando reis, exílios, restaurações. O impacto de Elias não reside apenas em seus atos miraculosos, mas no modo como ele deixou um fio de discipulado que atravessou gerações. Nesse fio está também o cumprimento governamental que se seguiria. A revolta de Jeú, ainda que enredada em violência humana, foi narrada como o desenlace do juízo anunciado. Novamente, é preciso insistir. Narrar juízo bíblico exige cautela. O texto apresenta essas ações como cumprimento de sentença sobre uma casa que havia cometido graves transgressões: arrancamento de terras, assassinatos políticos, culto a falsos deuses. No entanto, a leitura pastoral nos impele a não dourar o corte nem a celebrar sangue por prazer. O relato funciona aqui como garantia de que Deus é justo e que a história não escapa da moralidade última. A restauração que Elias iniciara encontrou, nos fatos subsequentes, um cumprimento que reconfigurou o poder político em Israel. Essa reconfiguração teve custos e apresentou ambiguidades. Ainda assim, marcou que a palavra profética transforma estruturas quando é obedecida por meios que se colocam sob a direção divina. A figura de Elias transcendeu o contexto de seu século. Nos escritos que se seguiram surgiria a expectativa de um Elias que virá, um resto que precederia o dia do Senhor, anunciando arrependimento e reforma. O livro de Malaquias, séculos depois, cita a promessa de que Deus enviaria o espírito de Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Essa promessa tornou Elias uma figura escatológica, um arquétipo do precursor que prepara caminho para o Senhor. Essa expectativa atravessou séculos e encontrou expressão em João Batista,
a quem o Novo Testamento identifica como aquele que vem no espírito e poder de Elias, chamando o povo ao arrependimento para receber o que se aproxima. A herança de Elias, portanto, é dupla, é histórica e é profética. Remodela nações e prepara o caminho para o cumprimento final da redenção. Qual é, então, o impacto atual de um homem como Elias? Primeiro, ele nos ensina que uma só voz, por mais isolada que pareça, pode mover os rumos de uma sociedade quando fala em nome de Deus com fidelidade. Segundo, ele revela que Deus combina juízo e misericórdia de formas surpreendentes. A mesma mão que seca o céu é a que chama corvos para alimentar um homem. A mesma palavra que pune restaura vidas na intimidade. Terceiro, o ministério dele mostra que líderes não são super-heróis. São humanos que precisam de sustento, descanso e companhia. Quando Elias desmantelou altares e recolocou o Senhor no centro, ele também precisou ser alimentado e restaurado. Não há contradição nisso. Por fim, sua trajetória aponta para a necessidade de preparar sucessores. A profecia que não se povoar de herdeiros corre o risco de morrer com a geração. Para o crente cansado, para o líder atribulado, a história de Elias oferece consolo prático. Deus vê o que você vive. Ele não fica surpreso com seu cansaço e sabe como restaurá-lo. Para a igreja que se conforma com ídolos modernos, sejam luxos, poder, novidade teológica vazia ou práticas que substituem comunhão com Deus, a vida de Elias é convite à coragem. Há momentos em que silêncio é cumplicidade e a verdade precisa ser pronunciada, mesmo com custo. No entanto, esse pronunciamento jamais pode se separar da compaixão pelos fragilizados. Elias foi profeta de fogo e amigo das viúvas. Há, ainda, um ensinamento sobre remanescentes. Elias achou que estava sozinho. Deus mostrou-lhe 7.000. Quantas vezes achamos que tudo está perdido, que a apostasia é total, que ninguém mais vive na fidelidade? A narrativa de Elias corrige essa visão. Deus preserva um resto, e é desse resto que emergem as mudanças que, com o tempo, barrem a maré do erro. O Senhor não se entrega ao desespero. Ele trabalha com aquilo que resta e multiplica. E quanto aos milagres? A sombra que frequentemente paira sobre a leitura de Elias é a tentação de transformá-lo em um manual de fórmulas. Faça X e receberás chuva. Repita o gesto e obterás ressuscitação. O texto nos impede disso. Os sinais de Elias apontam para a soberania de Deus, não para um protocolo automágico. Os corvos, a panela que não se esvazia, a palavra que seca o céu, tudo foi privilégio do agir livre de Deus. Ensinar a busca pelo sinal como técnica é reduzir a fé à engenharia. O desafio bíblico é cultivar intimidade, obediência e confiança no Senhor, que dá sinais conforme sua vontade, não segundo esquemas humanos. A chamada que fica, portanto, é a da fidelidade prudente e corajosa. É continuar falando quando a maioria cala, é cuidar quando o sistema negligencia, é formar quem venha depois para que a história não perca sua continuidade. Eliseu, que herdou o manto, demonstra que o movimento profético não termina com a partida do protagonista. Há quem recebe e amplia. Deus providencia a sucessão, e a melhor forma de honrar um chamado é multiplicá-lo. Ao fechar este relato, é necessário olhar para o horizonte escatológico. A figura de Elias como precursor do dia do Senhor conecta todas as promessas de restauração e juízo. Ele nos lembra que a história não é aleatória. A direção divina, a presença de um precursor, revela que Deus prepara o coração das pessoas para o encontro final. Não sabemos quando esse dia virá, mas a lembrança de Elias nos convoca a viver como aquele que se prepara e que prepara outros. E assim, voltando ao título que nos guiou desde o começo, o profeta que mudou tudo. Elias mudou tudo porque colocou Deus de volta no centro, porque demonstrou que a fidelidade pode ser transformadora, porque mostrou compaixão nos gestos mais íntimos e firmeza, quando a verdade estava em jogo, e porque deixou um legado que atravessaria séculos. Sua vida não é um catálogo de estratégias que se repetem, mas é um paradigma. Deus usa o inesperado, preserva um resto, cura o quebrado e reorienta nações. Se você hoje se sente como Elias sob o arbusto, esgotado, sem forças, achando que sua voz não muda nada, lembre-se de que Deus conhece seu nome e tem rotas de provisão que muitas vezes são surpreendentes. Talvez a sua missão seja conduzir alguém à fé. Talvez seja aninhar-se na fidelidade diária. Talvez seja preparar um sucessor que continuará o que você começou. Não subestime o poder de uma palavra dita com coragem, nem o poder de um gesto de cuidado em uma cozinha silenciosa. A história de Elias é, acima de tudo, uma história de esperança que se mantém viva através da obediência e do amor. Ela nos assegura que Deus é soberano, que sua justiça e sua misericórdia caminham juntas,
que líderes também precisam ser cuidados e que remanescentes fiéis são sementes de restauração. Se esta mensagem tocou você, compartilhe este vídeo com alguém que anda cansado da caminhada. Permita que a história de Elias chegue a corações que precisam recordar que, mesmo no deserto, há provisão. Mesmo no silêncio, há escuta. E mesmo na noite mais fechada, a promessa de chuva. Deixe nos comentários qual parte desta história mais impactou você e com quem você quer dividir essa esperança. Compartilhe. Alguém que precisa ouvir pode ser alcançado por essa palavra.